Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Irmãos, logo de antemão, quero dizer, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalônicos, isso é uma promessa que o próprio Senhor Jesus, ele fez para a igreja, para a sua igreja. Porque no livro de João, capítulo 14, o próprio Senhor foi bem enfático, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitos morados. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou para o Pai e vos prepararei um lugar. Então, este lugar que o Senhor Jesus prometeu que prepararia para nós é o céu. Isso é uma promessa feita para a igreja de Cristo. Glória a Deus. Então nós devemos aguardar veementemente, aguardar com o coração contrito o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus. Mas antes de nós entrarmos na questão do arrebatamento, precisamos primeiro falar sobre a grande tribulação. O que é grande tribulação? Muitas pessoas aí, ou muitos conceitos religiosos, irmãos, têm confundido a grande tribulação, principalmente o pós-tribulacionista, que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles têm esse conceito acreditando que a tribulação já aconteceu por meio das epidemias ou por meio das doenças que têm acontecido na terra. Eles acreditam que a tribulação já aconteceu. Então eles têm uma visão que a igreja passará pela grande tribulação, e nós vamos aprender hoje. Porque tem uma diferença de tribulação e grande tribulação. Porque a tribulação, irmãos, ela acontecerá logo no começo do reinado do anticristo. Começará a tribulação, que é algo que acontecerá no começo, e nós vamos aprender. Amém? Amém. O que é grande tribulação? Primeiro, existe a tribulação, que eu falei, e a grande tribulação. Esse período de 7 anos, ele vem lá da profecia de Daniel, capítulo 9. Os irmãos afiados da Bíblia, aí, se quiser abrir para mim, por favor. Livro de Daniel, capítulo 9. É uma profecia da grande tribulação, e isso vai se complementar lá no livro de Apocalipse, que é a abertura dos 7 selos, a qual começou a surgir os acontecimentos sobre a terra. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Daniel, capítulo 9. Amém? Os irmãos encontrou aí? Não, só Daniel, capítulo 9. Pode ver o capítulo 9. No ano primeiro da nação dos medos, o qual foi constituído rei dos caldeus. Pode continuar. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, vivi pelos livros, e ao longo de anos, que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Amém. Glória a Deus. Por que houve essa semana 70 anos? Esta profecia de Daniel, capítulo 9, é considerada as 70 semanas de anos, que é a qual vai se cumprimentar na visão que o próprio evangelista João teve a visão lá na ilha de Pátimo. Então, estes são a visão da grande tribulação, lá no livro de Daniel, capítulo 9, que fala das 70 semanas de anos, ou seja, 69 semanas já se concretizaram. A profecia de Daniel já foi completada 69 semanas, que foi na 69ª, ela aconteceu na 69ª, ou seja, nas 69 semanas, aconteceu na entrada de Jesus, que os católicos chamam de Domingo de Ramos, que não é no domingo, tá, irmão?
Nem é domingo. Nós católicos chamamos a entrada de Jesus de domingo de Ramos. Então, essa 69 semana, ela aconteceu quando Jesus veio sobre a terra e na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí já se completou 69 semanas. Como é 70 semanas de anos, então falta 7 anos para acontecer. Falta 7 anos para se concretizar a profecia de Daniel. Amém? Glória a Deus. Chama domingo de Ramos. Que na verdade não foi nem domingo de Ramos, mas a entrada em Jerusalém é a última semana de anos. Portanto, 7 anos, ela acontece no final dos tempos. E ela é dividida em tribulação e grande tribulação. Porque a primeira tribulação se dará logo no período de 3 anos e meio. No período de 3 anos, são 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. E logo o começo da tribulação dará início no período de 3 anos e meio. Isso acontecerá. Por quê? Porque já vai começar a aparecer alguns sinais de Deus logo no começo dos 3 anos e meio. Que é a tribulação. E isso que os pós-tribulacionistas acreditam que nós vamos passar pela grande tribulação. Amém? Então logo dará início. E é importante ressaltarmos, porque muito confundem a grande tribulação com aflição. Jesus falou, nesse mundo teremos aflições. A Bíblia diz, meu, que essa grande tribulação que acontecerá de acordo com o livro de Apocalipse, de acordo com a profecia de Daniel, diz que seria uma tribulação que nunca aconteceu na face da terra. Será a maior tribulação de todas. E devemos anelar para não estarmos aqui, não, porque vai ser um grande sofrimento. Amém? Amém. É diferente da tribulação que nós passamos no nosso dia a dia. Mas essa tribulação registrada no Apocalipse não é qualquer tribulação. É a maior tribulação que já houve no mundo. Ela não vai ser localizada, ou seja, não vai ser localizada, não vai ser só no local da tribulação. E essa tribulação acontecerá no mundo secular, em todo lugar do mundo acontecerá essa grande tribulação. E ela virá sobre o mundo inteiro. É um evento específico de 7 anos. É igual eu falei, é um evento específico de 7 anos. A primeira metade é chamada de tribulação, ou seja, a primeiros 3 anos e meio é chamado de tribulação, a primeira metade. Amém? Porque na verdade é o levantamento do anticristo. O primeiro período de 3 anos e meio é o levantamento do anticristo. E na primeira metade ele começará fazendo um acordo de paz. O anticristo, por que fala anticristo? Porque ele vai vir antes de Jesus. E esse anticristo, irmãos, ele não vai ser adulto igual a Adão. No princípio do mundo, Deus fez o Adão homem. O Adão já formado. E esse anticristo, ele nascerá, ele será um bebê. Assim, porque ele vai ser um imitador de Cristo. Por isso que ele é chamado de anticristo, porque ele vai imitar Jesus. Jesus ele não nasceu de uma virgem. Jesus ele não veio na terra como um bebê. Mas esse anticristo, ele fará todos os trabalhos de Jesus. Ele vai ser um imitador, um impostor. Ele vai imitar Jesus. Por isso que é chamado de anticristo. Amém? Porque no início dessa tribulação é o acordo de paz que fará com o anticristo. Com muitos povos e muitos acreditam que será um acordo entre os judeus. Ou seja, muitos acreditam que esse anticristo ele fará um acordo entre judeus, entre muçulmanos e entre cristãos, porque são as maiores instituições religiosas que existem sobre a face da terra. Muitos têm esse conceito bíblico, que esse anticristo fará esse acordo de paz com esses tipos de nações. Muçulmanos, cristãos e judeus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Que representam as 3 maiores religiões. Essas religiões que representam as 3 maiores religiões sobre a terra. Então acontecerá a grande tribulação.
Mas o que acontece? Deus vai nos livrar de todas elas. Deus vai nos livrar dessa grande tribulação. Somente aquele que não estiver preparado para o encontro com o Senhor nos ares passará pela grande tribulação. Agora, voltando, irmãos, para no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o porquê que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque, primeiro, os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar num corpo glorificado. Aleluia. É um corpo totalmente diferente desse nosso que nós temos aqui. É um corpo glorificado, um corpo de glória. Só que vai acontecer, tipo no átomo. Em fração de segundo, é com um piscar de olhos. Os que dormiram em Cristo vão ressuscitar num corpo glorificado, num corpo transformado, um corpo puro, assim como Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Nós vamos ressuscitar igual Jesus Cristo ressuscitou, porque o próprio apóstolo Paulo falou: se Cristo ressuscitou, Ele ressuscitará também a nós. Vocês estão vendo como é interessante? E aí fala: e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens de glória. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. a palavra arrebatamento, significa harpaxolegômeno no grego. Harpaxolegômeno é uma palavra que surge apenas uma vez no Novo Testamento. Significa harpaxolegômeno, é uma palavra que surge apenas uma vez no Novo Testamento. Arrebatamento, como esse fenômeno escatológico, é um fenômeno escatológico como a expectativa onde aqueles que morreram em Cristo terão seus corpos ressuscitados. Essa é a expectativa da igreja. Os que morreram em Cristo terão seus corpos ressuscitados, e nós que ficarmos vivos teremos nossos corpos transformados. Aleluia. Nós vamos ser transformados. Não vamos ter mais esse corpo pecaminoso. Nós seremos transformados totalmente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo, quando ele veio sobre a terra, ele estava de uma forma de corpo. Mas quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele se tornou um corpo puro, sem pecado, totalmente transformado, porque a Bíblia diz que o pecado não entra no reino do céu, e nós vamos ser transformados para o dia da redenção. E todos aqueles que o apóstolo Paulo escreve em sua epístola, todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, subirá no dia do arrebatamento. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Terão seus corpos ressuscitados, e nós que ficarmos vivos terão nossos corpos transformados para o encontro do Senhor nos ares. Seremos levados nas nuvens. Será um encontro marcante e glorioso. É a grande expectativa da igreja. Você está vendo que interessante? Será um encontro glorioso, um encontro marcante, porque nós estamos esperando. Será marcado aquele momento, vai ficar na história, que é a expectativa da igreja. Você sabe por que o que nos eleva a nos prepararmos mais para o arrebatamento da igreja, irmão? É graças ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece a cada dia para nos prepararmos para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, a palavra arrebatamento vem do grego harpazo. É igual harpaxolegomos. É igual. É do grego. E harpazo é uma palavra grega que traz a ideia de tomar com violência, de arrebatar, de tirar a força, de tirar com violência, entendeu? De tirar a força. Ou tipo, sim, antes de acontecer a grande tribulação, Jesus Cristo ele virá e levar a sua igreja diretamente para o céu. Nós não vamos passar por isso. Então vai ser é tipo roubar, entendeu? Vai ser tirado tipo com força, a força. É isso que está falando aqui. Amém? E essa palavra é usada 14 vezes no Novo Testamento. A palavra harpazo no grego, ela é usada 14 vezes no Novo Testamento. Ela é o único no Novo Testamento que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17.
Mateus capítulo 11, versículo 12, Mateus 12, versículo 29, João capítulo 10, versículo 12, e Mateus 28, versículo 29, Mateus 13, 19, João 6, versículo 15 e Atos 8, versículo 39. Vamos falar do segundo aspecto do arrebatamento, que é o segundo aspecto do arrebatamento da igreja. Será iminente. O arrebatamento da igreja será iminente. Por que será iminente? Quando dizemos que o arrebatamento da igreja é iminente, estamos dizendo que pode acontecer a qualquer momento. Isso significa a palavra iminente. Acontecerá a qualquer momento. Você lembra da passagem das 10 virgens? Mateus capítulo 25, aquela passagem, que é um texto bíblico que todo mundo já conhece. As virgens estavam com suas lâmpadas, só que eles não sabiam a hora que o noivo ia chegar. E a Bíblia diz que o noivo chegou. Aqueles que estão preparados, eles foram ao encontro do noivo. Eles foram encontrar com Jesus. E o noivo apareceu numa hora desprevenida. 5 estavam preparados para encontrar com o noivo. Mas 5 estavam com suas lâmpadas, a mesma coisa, só que não estavam preparados. Elas adormeceram, todas adormeceram, só que as 5 estavam preparadas para o encontro do noivo. E a Bíblia diz que o Senhor virá como, alguém sabe dizer? Como ladrão. Por isso que será iminente a volta de Jesus. Nós não sabemos o que vai acontecer. O arrebatamento da igreja pode acontecer agora aqui. Eu estou aqui passando esse estudo aqui, de repente o arrebatamento acontece. A gente sai da porta para fora, ali, acontece o arrebatamento. Estamos viajando, o arrebatamento acontece. É isso que é o arrebatamento da igreja. Podemos estar viajando no avião, no carro, ou qualquer outro tipo de coisa, o arrebatamento acontece. Então ela será iminente. Por isso que Amós 4, versículo 12, está escrito: prepara-te para encontrar-se com o Senhor. Prepara-te, vai representar Amós também, para encontrar o Senhor. Porque a vinda do Senhor, ela será iminente. Nós não sabemos o dia que vai acontecer. Por isso que está falando. É por isso que o Senhor Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Por isso que o próprio Senhor Jesus foi bem enfático em dizer para os seus filhos que ninguém sabe, nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Por que Jesus falou que nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai? A Bíblia diz que assim como o relâmpago vai do ocidente e passa do oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. É isso que está escrito? Amém. Por quê? A gente consegue ver o relâmpago? Consegue ver o relâmpago? A gente está assim, está aquele trovejão do nada, passa aí, nem vê passar. O arrebatamento será dessa forma. Mas por que Jesus falou que nem ele sabe, mas unicamente o Pai? Porque Jesus estava como homem. Como homem, ele não sabia o dia que ia acontecer, que ele ia vir. Mas como Deus, ele sabe e sabia o dia que ele virá. Porque como homem, ele não sabia. Amém? Amém. Porque ele estava na sua condição humana. Ali como homem, ele falando para os seus discípulos, ele realmente não sabia, mas hoje Jesus, no seu estado de glorificação, ele como Deus, ele sabe e sabia na época que ele ia voltar. Porque Jesus ele tinha 2 características. Eu sei que alguns irmãos já sabem sobre isso. Ele tinha 2 características, ele era 100% homem e 100% Deus. E na sua condição humana ele não sabia de que ele ia vir, mas na sua condição de Deus ele sabia. Por isso que ele falou que ele entendeu nem os anjos, mas unicamente o Pai nem o Filho sabia. Amém? Amém. Glória a Deus. O terceiro aspecto do arrebatamento, vamos falar do terceiro aspecto do arrebatamento, é concernente às fases da volta de Jesus. E o arrebatamento e a volta da segunda fase de Jesus será visível. A volta da segunda fase de Jesus, ela será visível. Fala que todo olho o verão. A segunda fase de Jesus, ela será visível.
Mas o arrebatamento da igreja ela será secreto. Por que ela será secreto? Por que a segunda frase de Jesus será visível, mas o arrebatamento será secreto? Ninguém verá a volta do Senhor Jesus para arrebatar a igreja. Ninguém, digo, o mundo ímpio, daqueles que não amam a vinda do Senhor. Ou seja, o arrebatamento da igreja ela será secreto para os ímpios. Aqueles que não aguardam o arrebatamento da igreja. Aqueles que não aguardam a volta iminente do Senhor Jesus, para eles o arrebatamento será secreto. Eles não vão ver. Por isso que a Bíblia fala que será num piscar de olhos. Os ímpios não vão ver o arrebatamento. Quando eles menos perceberem, já aconteceu. Mas o arrebatamento da igreja, ela será para nós que estamos preparando e aguardando a vinda do Senhor Jesus. Amém? Amém. Daqueles que não amam a vinda do Senhor. As pessoas não terão esse privilégio porque será um momento. As pessoas ímpias não terão esse privilégio porque será um momento especial entre Cristo e a sua igreja. O arrebatamento ele é feito para Cristo e a sua igreja. Esse evento específico é para nós que aguardamos a volta do Senhor Jesus, aguardamos o arrebatamento da igreja. A igreja é a esposa do Cordeiro. Nós somos a esposa do Cordeiro. Portanto, é um momento nupcial. É um momento nupcial. É um momento da intimidade da esposa com o esposo. Você viu que é interessante, irmão? Você está vendo como é que é interessante o arrebatamento da igreja? É um momento íntimo entre a igreja e Cristo. Glória. Aleluia. Por isso que a noiva que representa a igreja tem que aguardar a adornada volta do Senhor Jesus. O que é guardar a adornada? Nós não podemos guardar o arrebatamento da igreja uma vida cheia de pecado. Aleluia. Adornada representa estar com as vestes brancas, com as vestes purificadas. Sim. Porque um casamento do noivo com a noiva, quando eles estão aguardando ansiosamente o dia do casamento, ele se prepara da melhor forma, o noivo se veste da melhor forma, a noiva se veste da melhor forma possível para esse grande dia. E o arrebatamento da igreja é da mesma forma. Nós precisamos aguardar da melhor forma para o encontro com o Senhor. Aleluia. Glorificado seja o santo nome. Amém? Amém. Aleluia. É um momento único, singular da história. É um momento único, que nunca aconteceu. E será um momento único, singular, entre a igreja e Cristo. Portanto, é algo exclusivo apenas para os dois. Algo exclusivo apenas para Cristo e a igreja. Glória. E será um algo exclusivo apenas para os dois. Para o esposo e para a igreja. Exemplo disso, quando o Senhor Jesus ressuscitou, quando o Senhor Jesus ressuscitou, conforme está em Mateus capítulo 28, e Marcos capítulo 16, e Lucas capítulo 24, João capítulo 20, amém? Esse texto bíblico mostra que ninguém viu Jesus. Ninguém viu Jesus ressuscitar, irmãos, naquele dia. Alguém? Ninguém viu Jesus ressuscitado. Ninguém viu o Senhor Jesus ressuscitado na sua ressurreição. Apenas as mulheres. Apenas as mulheres que viu Jesus ressuscitado e depois os discípulos. Vocês estão vendo que é um momento específico entre Cristo e a igreja? Quando Jesus ressuscitou, os escribas não viu, Pôncio Pilatos não viu, os fariseus não viu, os zelotes não viu, os publicanos não viu, a elite religiosa não viu, mas foi quem viu foi os discípulos e as mulheres. Glória a Deus. Inclusive que quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, apareceu o anjo. O que o anjo diz para eles? Varões galileus, por que procuraram o mestre? O mesmo Deus que subiu do céu, que desceu do céu, é o mesmo que subiu. Vocês estão vendo? Glória a Deus. Interessante. Então, foi especificamente para os discípulos e as mulheres de Jesus apareceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, nós devemos aguardar o arrebatamento da igreja. Amém? Agora seja no Senhor. Quarto ponto do arrebatamento: as aparições de Jesus. Porque Jesus ressuscitou e ele ficou por um espaço de 40 dias aparecendo aqui na terra. Jesus ficou por um espaço de 40 dias aparecendo. Ele ficou aparecendo, mas ele não apareceu para qualquer um. Ele ficou no espaço de 40 dias. Muitos dizem que Jesus ficou 40 dias andando sobre a terra, mas ele ficou aparecendo sobre a terra. Porque Jesus ressuscitou e ele ficou por um espaço de 40 dias aparecendo aqui na terra. Para quem apareceu? A não ser para os seus amigos e para mais ninguém. Vocês estão vendo que interessante? Ele apareceu para seus amigos e para mais ninguém. Quinto ponto: depois de 40 dias, Jesus foi assuntos aos céus. Depois de 40 dias, depois de Jesus estar aparecendo para os seus amigos no período de 40 dias, ele subiu com sua ascensão aos céus. E ele foi levado aos céus, ele foi assuntos aos céus, a ascensão de Jesus. Quem viu Jesus? Quem viu a ascensão de Jesus? Quem viu Jesus subir ao céu? Amém? Senão os discípulos. Foi só os discípulos que viu Jesus subir. Um anjo dizendo: por que Galileus está olhando? Isso aí que eu falei. Tanto para o céu. Outro exemplo interessante, irmãos. É o exemplo do dilúvio. O Senhor usou Noé como pregoeiro da justiça. Lembra da passagem de Noé? O Senhor usou ele como pregoeiro da justiça. De acordo com 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele pregou durante dezenas de anos. Noé pregou durante dezenas de anos que o dilúvio iria acontecer. Mas os ímpios da sua época não quiseram ouvir a palavra. Vocês estão vendo que interessante? Os ímpios daquela época não deram ouvido a Noé, porque ele pregava acerca do dilúvio, e os ímpios não deram ouvido. Rejeitaram a verdade, endureceram o seu coração, não aceitaram a oferta da salvação, eles rejeitaram a oferta da salvação, e na sua liberdade, no uso do seu arbítrio, ou seja, na sua liberdade de escolha, eles então rejeitaram o convite da salvação. No uso do seu arbítrio, no uso da sua escolha, eles rejeitaram o convite para a salvação. Só que quando ele chegou o grande dia da salvação, o Senhor então chamou os animais. Quando chegou o dia da salvação, o Senhor chamou os animais, foi entrando de dois em dois. Foi entrando de dois em dois na arca. Chamou os animais e eles foram chamados e obedeceram. Os animais obedeceram a voz de Deus e vieram e entraram na arca. Foram centenas ou milhares de animais naquela época que entraram na arca. Os homens foram chamados durante dezenas de anos. Noé avisou o homem, chamou eles para ajudar a preparar a arca durante dezenas de anos. Não obedeceram. Os animais com uma só palavra. Os animais com uma só palavra obedeceram e entraram na arca. Aleluia. Noé pregou durante centenas de anos e o pessoal não deram ouvido. Os animais com uma só palavra. Você está vendo que o ser humano sem Jesus ele é pior do que o animal? Não? O animal prestou os ouvidos para Deus e o ser humano, ouvindo a mensagem não deram ouvido. E entraram na arca. Por último, entrou Noé com sua família. Portanto, ninguém viu Noé com sua família entrando na arca. Aquelas pessoas, antes deles afogar no dilúvio, eles viram Noé entrando na arca? Não viram. Por quê? Foi secreto. O arrebatamento dessa forma. Eles não viram Noé entrando na arca. Amém? As pessoas que não deram ouvido a Noé só perceberam quando o dilúvio veio. Eles estavam cientes só quando o dilúvio veio, irmãos, sobre a terra. Só que até aí Noé já estava com sua família dentro da arca. Até aí Noé já estava com a sua família dentro da arca. E com todos os animais dentro da arca. Então, observando a história do dilúvio, tudo indica que
que o arrebatamento será iminente. Será secreto. Mas existem os escarnecedores, os zombadores. De acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 10, os escarnecedores que zombam não acreditam e não querem receber a mensagem da verdade. Os escarnecedores não aceitam o arrebatamento da igreja, não querem receber a mensagem da verdade. Eles escutam com um vidro e sortem com o outro. O outro detalhe do arrebatamento, da volta de Jesus, não terá sinais. O arrebatamento não terá sinais. Por isso que é secreto, porque se tivesse sinais, as pessoas iriam saber. Está vendo que interessante? Se tivesse sinais, as pessoas iriam saber. As pessoas despreparadas serão pegas de surpresa. Será como um piscar de olhos. Vocês estão vendo que interessante? Será como um piscar de olhos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Algum irmão, se quiser abrir para mim aí? Amém? Coríntios capítulo 15, versículo 52. Amém? Se eu conseguir achar rápido aqui, eu vou ler. Aqui, ó. 52. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por isso que será um piscar de olhos, será um átomo, será um piscar de olhos. Amém? Glória a Deus. Esse piscar de olhos não é para a ressurreição. Esse piscar de olhos que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios não é para a ressurreição como os blues dizem. Não é para a ressurreição. Porém, a ressurreição e a transformação dos vivos ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja. Vocês estão vendo que interessante? A transformação e a ressurreição ocorrerá, ou seja, acontecerá por ocasião do arrebatamento da igreja. Será muito rápido. Será simultâneo. Lá disse que é no átomo, no piscar de olhos. Então não terá sinais. Será num piscar de olhos. Não haverá amorosidade. Não haverá amorosidade no arrebatamento. Deus não usará de misericórdia. Aqueles que estiver preparado vai subir, aqueles que não tiver, infelizmente, passará pela grande tribulação, padecerá na mão do anticristo. Amém? Mas quando ocorre o arrebatamento da igreja? O quinto tópico, quando ocorrerá o arrebatamento da igreja? Vamos dividir a volta do Senhor em duas fases. A volta do Senhor será em duas fases. Vou ver se eu consigo terminar aqui, está quase, me falta pouco. A segunda vinda e a primeira fase é para a igreja. Ou seja, a primeira fase é para a igreja. E a segunda fase é com a igreja. Vocês estão vendo interessante? A primeira fase da volta de Jesus é para a igreja. E a segunda fase com a igreja. A primeira para ressuscitar os mortos. A primeira fase para ressuscitar os mortos e transformar os vivos. A primeira fase, que é o arrebatamento. A segunda fase para punir os ímpios. A segunda fase da volta de Jesus é para punir os ímpios e estabelecer o plano milenial. Aleluia. Segunda fase, para estabelecer, ou seja, plano milenial, que é o milênio de Cristo, que acontecerá após a grande tribulação. Quando acontecer, acabar o período da tribulação, surgirá o milênio de Cristo. Jesus Cristo estará no período de 1000 anos com a igreja que foi arrebatada, descerá novamente com a igreja, reinará por um período de 1000 anos, e até ali o inimigo estará preso nesse período de 1000 anos. E Jesus Cristo estará com a igreja nesse período milenário, que é o milênio de Cristo. Amém? E a primeira fase, haverá glorificação. A primeira fase, haverá glorificação. Haverá alegria. A primeira fase. Haverá contentamento.
Primeira fase. E na segunda fase haverá pranto. Olha a diferença. Haverá pranto, haverá tristeza, punição e juízo. Portanto, é uma grande diferença. Na primeira fase, é uma grande diferença. Na primeira fase, a igreja sobe com as nuvens. Na primeira fase, a igreja sobe com as nuvens. De acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Na segunda fase, é Jesus que desce com as nuvens. Olha que interessante. Na primeira fase, a igreja vem com as nuvens. Na segunda fase, Jesus desce com as nuvens. Estão vendo que interessante? E na primeira fase, a igreja encontra com Jesus. Na primeira fase, nos ares. Na primeira fase, a igreja encontrará com o Senhor nos ares. E vai para o céu. Na segunda fase, Jesus vem com as nuvens e desce na terra. Na segunda fase, e desce na terra. Na primeira fase, Jesus não colocará os pés nessa terra. Na primeira fase, irmãos, Jesus não colocará os pés nessa terra. Ele não virá para a terra, ele ficará nos ares. Parabéns, irmãos. Ele ficará nos ares. Na segunda fase, ele descerá na terra. Na segunda fase, ele descerá na terra, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. Então haverá batalha do Armagedon. Zacarias capítulo 14 fala que Jesus descerá nos montes das oliveiras, na batalha do Armagedon, com o propósito de salvar o povo de Israel, como Israel é promessa do Senhor. O propósito de Jesus de descer no monte das oliveiras é salvar Israel. Israel vai passar por esse monte, que quando Jesus descer sobre o monte das oliveiras, esse monte vai se dividir em duas partes, e o povo de Israel atravessará por meio dela, com o intuito de salvar o povo de Israel, porque o anticristo ele perseguirá o povo para destruir. Então Jesus Cristo ele virá com a intenção de salvar esse povo. Amém? Glória a Deus. Haverá grande batalha. Na segunda fase, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, e Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, e Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Assim acontecerá no dia do arrebatamento, sem nenhum aviso, os corpos de todos os crentes que morreram desde o dia de Pentecoste, de repente se transformarão em novos corpos vivos e imortais. Todos se transformarão nos corpos vivos e imortais. O arrebatamento é frequentemente referido como a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança. O arrebatamento é a bem-aventurada esperança, ou seja, todos nós esperamos o arrebatamento. Está lá em Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, versículo 13. Porque concede segurança aos crentes que estão preocupados com a tribulação. O arrebatamento é uma esperança que concede esperança para os crentes que estão preocupados com a tribulação e oferece consolação aos que anseiam, aos que desejam reunir-se com os seus entes queridos, que partiram compartilhando a mesma fé em Cristo. E todos os crentes irão para a casa do Pai em cumprimento da promessa em João 14, 1, versículo 3. E ali comparecerão ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 a 10 e 2 Coríntios 12, versículo 2 a 4. A ascensão de Cristo aos céus, que é a ascensão de Cristo aos céus. Apocalipse capítulo 12, versículo 15. Amém? O termo comum do Novo Testamento para a igreja, o termo comum do Novo Testamento para a igreja, que é eclésia. Foque nisso, eclésia. Aparece dezenas de vezes em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Trata da igreja histórica do século. No entanto, Apocalipse usa a igreja mais uma vez no final do livro, no capítulo 22, 16, onde João volta a dirigir-se à igreja do século I. Mas o interessante é o fato que nenhuma passagem durante o período da tribulação, o termo igreja se usa referente aos crentes
na Apocalipse capítulo 4, versículo 18. Não aparece a igreja nesse período, irmãos. Isso é um checkmate para os pós-tribulacionistas. Porque Apocalipse não aparece a igreja. Só aparece no capítulo 3, mas no decorrer do capítulo não aparece a igreja. Então, tudo indica que a igreja não passará pela grande tribulação. Amém? Glória a Deus. Os crentes na terra, Apocalipse 4,18. A mudança de João desta instrução detalhada à igreja para um absoluto silêncio a respeito desta por muitos capítulos seria impressionante e totalmente inesperado se de fato a igreja continuasse na terra durante a grande tribulação. Não faria sentido a separação entre as ovelhas e os bodes. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. A Bíblia nos promete guardar da hora da tentação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Que o próprio Deus falou: como guardaste a palavra da minha paciência, eu os guardarei da hora da tentação. Eu quero resumir isso, não, como você já terminou. O que significa guardar da hora da tentação? Porque o termo grego, guardar da hora da tentação, significa ek, ou seja, é como tirar da tribulação. Porque se a igreja fosse passar pela grande tribulação, estaria escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu os guardarei na hora. Vocês estão vendo a diferença? Na hora da tribulação. Por que na hora? Porque quando fala na hora, é como se estivesse dentro da tribulação. Quando estivesse acontecendo, quando estivesse dentro da tribulação. Quando fala da hora, porque a igreja não vai passar por essa grande tribulação, por isso que está escrito da hora. Um exemplo interessante, no período da tempestade, quando os discípulos estavam no barco, os discípulos estavam no barco e foram livres da tempestade, não da tempestade. Vocês estão vendo que interessante? Isso tudo indica que a igreja não passar por a grande tribulação. Jesus ele livrou os discípulos da tempestade, não da tempestade, porque se eles fossem libertos na tempestade, eles estariam dentro da tempestade e Jesus Cristo livraria eles na hora. Então eles foram livres da tempestade. Eles estavam no barco e foram livres da tempestade. Não foram livres do barco, mas da tempestade. Exemplo de Ló. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus livrou Ló e sua família da destruição de Sodoma e Gomorra, não na destruição de Sodoma e Gomorra. Por isso que Apocalipse bate com esse livro de Gênesis e bate no período da tempestade. Porque quando guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tribulação. Então devemos aguardar confiante o arrebatamento da igreja. Não devemos adotar outros conceitos bíblicos que falam que a igreja passará pela grande tribulação, porque é uma falácia. É uma falácia. Nós devemos seguir a Bíblia, porque os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e a igreja será arrebatada e encontrará com o Senhor nos ares, a qual o Senhor Jesus preparou para nós, e vamos estar com o Senhor para sempre. Aleluia. No céu. Amém?